Graças a Deus. Olá, irmãos e irmãs, boa tarde, graça, saúde e paz. Nós agradecemos a Deus por poder retornar aos cultos presenciais na tarde de hoje. Aos que não puderam vir e participam pelo culto online através da internet, que Deus abençoe você, abençoe a sua vida. Curta e compartilhe o culto. Curta também a página do Ministério Esperança e siga-nos para ser notificado sempre que houver publicações. Se você tiver algum pedido de oração e sugestões, você pode falar conosco também. Se Deus tocar no seu coração e sentir de ajudar esse projeto, contribua com dízimos, ofertas e doações por meio de depósito e transferência bancária. Os dados bancários e os nossos contatos estão na descrição do vídeo. Portanto, a partir de hoje, retornamos aos cultos presenciais e para possibilitar que a gente tenha a opção de fazer em ambiente aberto, externo, como você que está acompanhando percebe que nós estamos aqui no pátio da igreja. Os cultos passam a ser realizados aos domingos a partir das 17 horas, com duração de 60 minutos aproximadamente, e serão transmitidos como sempre fazemos, ou como sempre fizemos, nós que somos
digamos, né, pastora Ruth, que já deve estar aí com o microfone e tudo certinho, nós que somos pioneiros nessa questão de transmitir os cultos, antes mesmo da pandemia, você já nos acompanhava pelo Facebook. Portanto, que bom que alguns irmãos estão aqui conosco já retornando às atividades. Estamos sentindo falta de alguns outros, mas imaginamos que ainda chegarão, estarão aqui conosco. E agora, eu estava dizendo aqui para a irmã Francisca, com o retorno dos cultos, não só na nossa igreja, mas em diversas igrejas, nós vamos ver de fato quem estava realmente, né, pastora Ruth, interessado em vir para o culto, porque na pandemia era um clamor só, né, um chororô, uma reclamação, até com as autoridades, porque não deixava vir no culto, né? Agora nós temos a possibilidade de vir e de adorar ao Senhor nosso Deus. A você que veio, que está aqui conosco, que Deus te abençoe. Você que não pode vir, acompanhe a gente agora pelo Facebook, pelas mídias sociais. Nos próximos domingos, pegue a sua Bíblia, não se esqueça da sua máscara e a garrafinha de água e venha celebrar a Deus, mantendo o distanciamento social e utilizando álcool 70% nas mãos e nos objetos pessoais. Hoje nós estamos com essa brisa maravilhosa aqui para louvarmos ao Senhor, e além desse culto que teremos sempre na tarde dos domingos, todos os domingos às 17 horas, nós teremos também todas as quartas-feiras às 17 horas um culto online. Aí não será culto presencial, você vai acompanhar apenas pela internet. Os cultos de domingo e de quarta ficarão gravados na página da igreja, no Facebook, para você assistir quantas vezes o dia e a hora que você desejar. Então, você que não pôde vir, por alguma razão, não pode assistir nesse momento, vai ficar gravado para você ter a bênção de Deus sobre a sua vida. Pastora Ruth, boa tarde, tudo bem? Como foram esses 6 meses de pandemia? Me diga. Boa tarde, tudo bem, graças a Deus. Graças a Deus, durante esses 6 meses de pandemia, o Senhor Jesus nos guardou, nos livrou, né? Nos abençoou a cada dia, nos sustentou no teu caminho. Né? Bênção de Deus. Sim, é uma bênção, né? Servir a esse Deus, Ele é maravilhoso. Coisa maravilhosa, né? Vamos orar então, agradecendo já a Deus pelas irmãs e os irmãos que estão aqui, aqueles que estão acompanhando. Você pode comentar aí também. Eu estou com o retorno e a pastora Ruth também está acompanhando ali. Se você tem um pedido de oração, você pode explicitá-lo aí também, e nós vamos orar. Lembrando, né, que a gente, agora à tarde, nós recebemos uma solicitação para que nós oremos por um rapaz. Ele é parente de uma colega nossa que, bastante preocupada, informou que ele mora em São Paulo, mas numa viagem que está agora na Bahia, acabou se acidentando e a região onde ele estava era muito complicada, para UTIs inclusive, e eles estavam bastante desesperados porque não conseguia nem ao menos ali uma UTI para atendê-lo. E passou para que a gente orasse, nós compartilhamos, né, essa preocupação com os irmãos. Vários irmãos oraram, né? A irmã Francisca que ora, lá tem o grupo de oração, né? E o momento de oração ao meio-dia, era próximo ao meio-dia, já incluiu também na oração. E a notícia que chega é que ele já conseguiu, né, ali ser atendido na UTI. As primeiras avaliações é que ele teve um traumatismo craniano e está sendo avaliado se vai precisar fazer uma cirurgia ou se os medicamentos resolverão. E teve também 2 fraturas nas vértebras da coluna e fratura no rosto. Então, o que mais preocupa é a questão do traumatismo, que tem um período ali para avaliar, essa questão das vértebras, né, para fazer uma avaliação, e claro, do rosto, né, que já viu, que é mais exposto,
precisa ser feita uma cirurgia, mas isso é depois, né, que se faz é algo menos grave. Então vamos continuar orando para que Deus abençoe esse rapaz. Deixa eu ver o nome dele aqui, que eu não me lembro. É Reginaldo, o nome dele. Então, o Reginaldo, os irmãos continuem orando para que Deus possa abençoá-lo grandemente. Vamos orar, portanto. Senhor Jesus, somos gratos a Ti, amado Deus, por estarmos aqui reunidos na Tua presença, no Teu nome. Obrigada, Senhor, porque Tu tens estado conosco a cada dia. Tu tens nos abençoado, Senhor. Tu tens nos livrado de todos os males. Continua com as suas mãos estendidas sobre nós, ó Pai. Abençoa esse culto, Senhor amado. Receba os nossos louvores, amado Deus. Tu és maravilhoso, Senhor. Venha guardar, venha livrar, Senhor, aqueles que têm nos acompanhado, Senhor amado. Estenda suas mãos sobre eles. Vá de encontro à necessidade de cada um. Maravilhoso Abençoa, Deus. Senhor, este jovem que foi acidentado. Sim, Jesus. Estenda suas mãos sobre ele. Aleluia. Que ele possa se recuperar a cada dia, Verdade, Senhor. Deus. Graças te damos. Aleluia. Pedimos a Ti que venha nos abençoar os nossos familiares, Senhor. Estenda suas mãos sobre cada um. Abençoa, Senhor, segundo a necessidade, pois Tu és conhecedor, Senhor, da vida de cada um. Tu sabes, Senhor amado, e nós colocamos em Tuas mãos para que Tu venhas abençoar grandemente. Graças te damos. Amém. Graças a Deus. Vamos cantar o hino 15? Hino 15 da harpa cristã. Você não vai me ajudar? Ó, quão cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par, que do céu trouxe o nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri, e agora me alegro em sua luz. E quão ditoso, né? Quão ditoso então esse meu coração, conhecendo o excelso amor que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Esse Deus é maravilhoso, é digno de toda honra, é digno de toda glória. Nós queremos ouvir os irmãos. A gente vai trabalhar um culto mais curto devido à pandemia, e eu quero ouvir duas irmãs nesta tarde, a irmã
irmã Geni. Vamos começar com a irmã Geni. Avisa ela lá, Ruth, que ela vai falar agora. Isso, falar, cantar. Pode vir aqui à frente. E depois a gente ouve a irmã Francisca e vamos meditar um pouco na palavra de Deus, orar aí pelas pessoas que estão nos acompanhando e para que você tenha uma semana abençoada, cheia da graça do Senhor nosso Deus. Maravilha. Então, motivo de muita alegria estar com os irmãos aqui hoje, porque esse tempo tudo, né? Mas sempre estou orando para os irmãos, oro para todos os irmãos que eu oro, para as crianças eu oro, né? Oro para o pastor, para a família dele, e que Deus abençoar, que cada esse problema que está dando, essas doenças, né? Mas Deus, se Deus por nós, quem será contra nós, né? Deus está na mão de Deus, mas Deus abençoar, não vai ter nada aconteça com a nossa família, nem com ninguém. Mas vou cantar o hino número 4. Não desanime, Deus proverá, Deus velará por ti, sob suas asas te acolherá, Deus velará por ti, Deus cuidará de ti, no teu viver, no teu sofrer, seu olhar te acompanhará, Deus velará por ti. Se o coração palpitar de dor, Deus velará por ti. Tu já provaste seu terno amor, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti, no teu viver, no teu sofrer, seu olhar te acompanhará, Deus velará por ti. No desalento, nas provações, Deus velará por ti. Lembra-te dele nas tentações, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti, no teu viver, no teu sofrer, seu olhar te acompanhará, Deus velará por ti. Tudo que pedes Ele fará, Deus velará por ti. O que precisa não negará, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti, no teu viver, no teu sofrer, seu olhar te acompanhará, Deus velará por ti. Então, pastor, eu agradeço muito a Deus para ter me dado essa voz até hoje, né? Eu estou quase chegando nos 90 já. Pois é. E estou ainda, graças a Deus, né, meu irmão? Graças a Deus, eu estou louvando a Deus. Eu canto muito em casa também, né? Canto muito em casa, graças a Deus, louvo a Deus. Acordo à noite, oro a Deus, agradecer a Deus por passado, por ainda precisando tudo de vida, né, pastor? E como é que foi durante a pandemia? Já agora no mês de abril, que está chegando abril já, né? Sim. Já em abril eu entendo 85. Eita. E graças a Deus, a voz que Deus me deu quando eu era Que bênção. nova, eu tenho até hoje, irmão. Graças a Deus. Agradeço por dar em nome de Jesus. Isso é uma bênção do Senhor, né? Será que eu vou chegar, ô Ruth? Se Deus quiser, chega. É. É isso aí, eu sei que Ele quer, então eu vou chegar. Vamos ouvir nossa irmã missionária Francisca, está com a oportunidade também para cantar, enfim, falar. Pode ficar à vontade. Esse é o dia, essa é a tarde que Deus
nos concedeu a oportunidade de nós estarmos aqui para juntos louvarmos, glorificarmos ao Senhor nosso Deus. Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. E aqueles que nos acompanham. Voltei. Estavam pensando que eu tinha sumido? Não, estou aqui. Vocês vão ouvir minha voz até enjoar. Eu agradeço a Deus, né, por essa oportunidade que o Senhor nos deu, não só a mim, mas a pastor, a mim, que está aqui conosco. Apesar de tudo isso que aconteceu, mas nós estamos de pé, né? Porque eu sempre falo, nós tomamos a vacina do sangue de Cristo, e aquele que toma a vacina do sangue de Cristo não é atingido, né? Porque Deus, Ele é fiel, Deus é maravilhoso. Até aqui o Senhor tem me ajudado, o Senhor tem segurado nas minhas mãos, e eu creio também que o Senhor, Ele tem abençoado cada um de nós, cada um dos irmãos, né? Quero dizer também que estou muito feliz, porque nesta pandemia, né, muitas coisas boas aconteceram na minha vida. Aconteceu coisa triste, né, na família. Mas Deus, Ele colocou a mão, porque Deus, Ele é o Deus de perto e Ele é o Deus de longe. E quando a gente ora, né, tem um hino que fala, quando o crente ora e pede a Deus, é só vitória. Tanto para nós e como para aqueles que nós está pedindo. Porque antes disso, eu já participava já do grupo lá da missionária Benedita, que era de Maringá, lá do Rio de Janeiro, Atibaia. O pastor Donizete deve saber, porque ele conhece o mundo inteiro. Já passamos por lá. Então, deve saber. Então, ela mora lá, né? E eu, dentro daquele tempo, né, faço parte dessa igreja 100% Jesus, que é a igreja dela. Todo dia tenho o culto de a tarde da benção. É onde, quando chega 4 horas da tarde, aí eu já vou com a minha Bíblia para a cozinha, o celular, né? Porque a gente os áudios. E ali eu canto, eu louvo. Elas me convidam para pregar, eu prego. Sexta-feira mesmo já tenho um convite para pregar na tarde da benção. Eu não parei de fazer a obra de Deus. Não estou lá na igreja com elas. Não estou aqui. Estou hoje, esse tempo todo não estava aqui, mas sempre estava acompanhando, orando. Tem o dia de oração, todo dia tem o meio-dia, né, que é o clamor do meio-dia. Na terça-feira também tem o clamor da terça-feira, consertando o altar, que é nós consertando a nossa vida com Deus. Nós precisamos de tudo isso, né? Porque assim nós conseguimos vencer tudo mal, toda a luta, né? E eu estou feliz, né, com Jesus, porque até aqui o Senhor tem me ajudado, tem me esforçado. E eu gosto de fazer essa parte. Tem chegado pessoas na minha casa pedindo oração. Irmã, eu vim aqui na tua casa. E às vezes eu falo, Deus, por que as pessoas vêm pedir oração para mim? Teve 2 pessoas. Hoje mesmo foi uma. Pedi oração para uma moça lá de Maringá, né? Que está trabalhando lá em Maringá no escritório. E parece que a outra está querendo tomar o lugar dela. Diz que está, né? Aí eu dei bastante conselho para ela. Eu falei, ela está insultando? Então deixa eu falar, não se importa não. Porque Deus, Ele não chega atrasado, nem chega adiantado. Ele chega na hora certa. Depois a outra foi lá com o menininho, recém-nascido, para mim orar, né? E eu não fiquei parada. Eu só tenho que estar feliz. E peço a Deus, que todo dia eu peço a Deus, que o Senhor me ajude, me dê força. Porque para mim, orar por essas pessoas, e quando eu oro por uma pessoa, eles recebem a bênção e eu também. Não penso que eu não fico sem receber, não. Fico. E as bênçãos do Senhor é muito grande esses dias de pandemia, né? Tenho saído para a rua, não à toa, agora mesmo, né? Já está chegando o dia de pagar as contas. Eu ponho minha máscara, né? Levo meu gel dentro do carro, e dali, no lugar que eu entro, que eu saio, já desinfeta a minha mão. E graças a Deus o Senhor tem me ajudado, porque a gente tem que se cuidar, né? Porque a gente se cuidando, fazendo a nossa parte, porque Deus manda a gente fazer a nossa parte. Então, nós fazemos a nossa parte, então quer dizer que nós recebemos a bênção do Senhor. E estamos aqui para falar de Deus, falar daquilo que o Senhor tem feito na vida de cada um. Eu creio que não é só eu, cada um tem, né, uma coisa boa para contar. Eu mesmo tenho um testemunho muito bonito para contar, só que não é meu, é do meu sangue, sabe?
é sangue do meu sangue, mas eu vou deixar para outro dia. Porque se eu for contar as bênçãos agora, nessa pandemia, nessa coroa virada que eu não chamo de coronavírus, eu chamo de coroa virada, né? Porque já virou há muito tempo. É muitas bênçãos de Deus, eu na família, assim nas pessoas. É só nós orar, porque na oração é que nós vencemos tudo. Tudo é na oração. Não adianta nós querer uma coisa, nós querer uma coisa bonita, uma coisa boa, um carro, uma casa, se nós dizer eu vou comprar, não. Primeiramente, temos que colocar Deus diante de tudo. E quando nós colocamos Deus diante de tudo, mas as coisas vêm de abundância, né? Vem que a gente nem espera, né? E eu tenho muitas coisas boas para falar. Socada ali dentro daquela casa ali, como todo mundo viu, né? Que eu não saio para lugar nenhum. Nem assim na casa do vizinho eu não vou. Mas só que eu tenho orado, tenho pedido a Deus, peço para Deus para aquelas pessoas que têm que trabalhar. Eu falo, Senhor, eu não estou trabalhando. Mas tem muita gente que uma hora dessa já está entrando dentro do seu carro, já está andando por essas rodovias aí, Senhor. O Senhor leva e traz, porque eles precisam, né? Então quer dizer que a minha parte eu também estou recebendo ali, né? E é assim que nós temos que fazer, orar por uns outros que nem tem um hino, eu olho por você, você ora por mim, Deus faz a obra na nossa vida, né? E também quero agradecer a vida do pastor, da pastora Ruth, né, que sempre, né, os cultos lá em casa, o culto de Santa Ceia, lá em casa, mesma coisa que se fosse aqui, mesma coisa. Mas só que faltava um pouquinho da igreja, né? Mas estava um pouquinho da igreja, mas só que eu creio que agora nós vamos ficar firmes, né? Não vai ter mais esse negócio, não vai ter, porque o negócio é nós se cuidar. Se nós se cuidar, nós chegamos lá. Chegamos lá na terra prometida, né? Aquela terra que o Senhor prometeu. Nós vamos tomar posse lá da Nova Jerusalém, porque está prometida, dentro do começo do mundo está prometido para nós. E eu creio que o Senhor Jesus, Ele vai dar. Porque um dia Ele vai voltar. Não sei se é hoje, se é amanhã, que dia que é, mas que Ele vai buscar a sua igreja, Ele vai vir buscar. Vai buscar um povo lavado, remido no sangue dEle, né? E que Deus possa nos abençoar, abençoar aquele que não pôde estar aqui hoje. Deus sabe do motivo de cada um, né? Deus conhece o coração de cada um. E que Deus abençoe a todos. Aleluias. Deus abençoe a nossa irmã. Nós vamos louvar a Deus com mais um hino. Enquanto isso, você que nos acompanha, os irmãos que estão aqui poderão fazer a sua contribuição, a sua oferta, o seu dízimo, e Deus ele vai abençoar de uma forma poderosa a sua vida. Você que acompanha, você pode nos ajudar a obra de Deus, contribuir através de transferência e depósito bancário. Tem os dados da igreja na descrição do vídeo. Só você dar uma olhadinha e Deus ele vai abençoar a sua vida de uma forma extraordinária. Vou seguir essa música da pastora Cassiane do ano de 1998, Cante Conosco. Se você já pensou em desistir, tenha fé e não pare de sorrir. Você vai ver que o inimigo não vai entender, que o crente até mesmo chorando ele canta, porque se chorar, chora nos pés do Senhor. Tem Jesus como seu consolador. Teu sofrer uma noite até pode durar, mas o crente sabia que a vitória vem pela manhã. Então cante assim, vou seguir os passos de Jesus, vou levar comigo a minha cruz.
Se espinhos ferem os meus pés, eu vou descansar nos braços de Jesus. Se você já pensou em desistir, tenha fé e não pare de sorrir. Você vai ver e o inimigo não vai entender. E o crente até mesmo chorando ele canta porque se chorar, chora nos pés do Senhor. Tem Jesus como seu consolador. Teu sofrer uma noite até pode durar, mas o crente sabe que a vitória vem pela manhã. Então cante assim: vou seguir os passos de Jesus, vou levar comigo a minha cruz. Se espinhos ferem os meus pés, eu vou descansar nos braços de Jesus. Quando o crente está firme nos pés do Senhor, ele passa pela prova cantando louvor. O inimigo se levanta, mas tem que cair. O crente não deixa a cruz, mas leva até o fim. Se cair meu ao seu lado, ele não cede não. Sempre está protegido por um batalhão. Deus dá ordem a seus anjos para proteger. Desistir porque vou seguir os passos de Jesus, vou levar comigo a minha cruz. Se espinhos ferem os meus pés, eu vou descansar nos braços de Jesus. De Jesus. Aleluias, graças a Deus. Pastora Ruth, vamos fazer uma leitura para a gente meditar na palavra de Deus. Pastora Ruth, capítulo 15 e o verso 15 do Evangelho de João. Vou pedir para você ler. Então eu leio aqui, que diz assim: Jesus disse: eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o lavrador. Todos os ramos que não dão uvas, ele corta, embora eles estejam em mim. Mas os ramos que dão uvas, ele poda, a fim de que fiquem limpos e deem mais uva ainda. Vocês já estão limpos por meio dos ensinamentos que eu lhes tenho dado. Continuem unidos comigo, e eu continuarei unido com vocês. Pois assim como o ramo só dá uvas quando está unido com a planta, assim também vocês só podem dar fruto se ficarem unidos comigo. Eu sou a videira e vocês são os ramos. Quem está unido comigo e eu com ele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês nada podem fazer. Ou sem mim nada podes fazer. Sem Jesus, como nós vemos aqui, a pessoa fica e vive uma vida completamente miserável. O mal não respeita a cor, raça, sexo e nacionalidade. O ser humano nasce, cresce e precisa aceitar a Cristo, pois só Ele nos liberta do terrível estado de pecaminosidade, da culpa e morte espiritual atribuída a todo ser humano. Não existe um homem, uma mulher nessa vida que podemos considerar justo, santificado pelos seus próprios méritos, pela sua própria força. Romanos capítulo 3 e o verso e o capítulo 6
ambos os registros estão nos mesmos versículos, no versículo 23. Sentencia que todos os seres humanos pecaram e estão destituídos da graça de Deus e que o salário do pecado é a morte. Olha que coisa séria. Em Isaías capítulo 59, versículo 2, está escrito que o pecado separa a pessoa de Deus. Por isso, irmã Geni, que sem Jesus, a pessoa não é nada. Ela não pode fazer nada, irmã Francisca, sem Jesus. Por que, então, é necessário aceitar e servir a Jesus? Qual a razão disso? Por que nós pregamos? Por que nós estamos aqui anunciando nessa tarde? Porque a morte de Jesus na cruz revoga toda a condição maligna, miserável do ser humano, essa condição de miserabilidade do ser humano, essa miséria que as pessoas vivem sem ter Cristo na vida, ela é revogada pela morte de Jesus. Na vida que Jesus Cristo tem para nós, quando nós o aceitamos. Então, quando nós aceitamos e servimos a Jesus, não existe espaço para essa miséria, para o ódio, para a tortura, para as ofensas, para as brigas, os desentendimentos. Não há maldição que prevaleça, amedronte ou escravize a pessoa que tem um encontro com Cristo. E a pessoa ela passa a seguir então os ensinamentos, tornando-se uma cristã. Então, é isso que acontece. A morte de Jesus na cruz é suficiente para quebrar todo tipo de maldição e nos oferecer a vida por meio do amor. Paulo afirma que o Senhor nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho em amor. As Escrituras são claras em afirmar que se o Filho nos libertar, irmã Francisca, verdadeiramente nós somos livres. Está lá em Colossenses capítulo 1, versículo de número 13 e João capítulo 8, versículo de número 36. Por isso é motivo de imensa alegria, de muita satisfação, e devemos agradecer, louvar e exaltar a Deus o Pai, que enviou seu Filho, entregou-o à morte, ao sacrifício, para nos tornar filhas e filhos, co-herdeiros da graça, juntamente com Cristo. Eu quero terminar deixando o texto de Isaías, capítulo 53, os versos 3 ao 11, que fala por si mesmo. Esse texto não precisa, pastora Ruth, nem explicação. Ele é tão maravilhoso, ele fala por si mesmo. Diz assim: ele foi rejeitado e desprezado por todos. Ele suportou dores e sofrimentos sem fim. Era como alguém que não queremos ver. Nós nem mesmo olhávamos para ele e o desprezávamos. No entanto, era o nosso sofrimento que estava carregando. Era a nossa dor que ele estava suportando. E nós pensávamos que era por causa das suas próprias culpas que Deus o estava castigando, que Deus o estava maltratando e ferindo. Porém, ele estava sofrendo por causa dos nossos pecados. Estava sendo castigado por causa das nossas maldades. Nós somos curados pelo castigo que ele sofreu. Somos sarados pelos ferimentos que ele recebeu. Todos nós éramos como ovelhas que se haviam perdido. Cada um de nós seguia o seu próprio caminho. Mas o Senhor castigou o seu servo, fez com que ele sofresse o castigo que nós merecíamos. Ele foi maltratado,
mas aguentou tudo humildemente e não disse uma só palavra. Ficou calado como um cordeiro que vai ser morto, como uma ovelha quando cortam a sua lã. Foi preso, condenado e levado para ser morto, e ninguém se importou com o que ia acontecer com ele. Ele foi expulso do mundo dos vivos. Foi morto por causa dos pecados do nosso povo. Foi sepultado ao lado de criminosos. Foi enterrado com os ricos, embora nunca tivesse cometido crime nenhum, nem tivesse dito uma só mentira. O Senhor Deus diz: eu quis maltratá-lo. Eu quis fazê-lo sofrer. Ele ofereceu a sua vida como sacrifício para tirar pecados, e por isso terá uma vida longa, e verá os seus descendentes. Ele fará com que o meu plano dê certo. Depois de tanto sofrimento, ele será feliz por causa da sua dedicação. Ele ficará completamente satisfeito. O meu servo não tem pecado, mas ele sofrerá o castigo que muitos merecem, e assim os pecados deles serão perdoados. Foi assim, é dessa forma que o meu pecado, o seu pecado é perdoado, por intermédio da morte de Jesus na cruz. Por isso, a importância de nós servirmos a Ele, aceitar a Ele e servir a Ele. Aonde ou onde você estiver nesse momento, acompanhando esse culto, quem sabe ouvindo o som desses aparelhos, desses equipamentos, desses instrumentos, e você está desanimado, você não pensa mais nessa vida maravilhosa que Deus ele tem para todos nós. Quem sabe você me ouve do outro lado do planeta, nesse culto ao entardecer, que nós estamos fazendo do lado de fora, no pátio da igreja, devido à pandemia. Eu quero orar por você, mas dizer para você que é importante que você aceite a Jesus Cristo. E aceitar a Jesus não é carregar um crucifixo, não é colocar uma camiseta escrita Jesus, não é ser religioso. Aceitar a Cristo, como Ele mesmo disse: aqueles que me amam, aqueles que me ouvem, praticam também as minhas palavras. Então, quem são o meu pai, a minha mãe e os meus irmãos, a não ser aqueles que ouvem e praticam a minha palavra? Então você precisa ouvir a palavra de Deus, praticar ela. E por isso que a gente sempre vem na igreja, não é assim? Porque como que eu vou, irmã Francisca, praticar uma palavra que eu não conheço? Uma palavra que eu não exercito? Uma palavra que eu não me interesso por ela? Então a igreja, ela existe para dar vazão a isso, para que você aprenda da palavra de Deus. Nós aprendamos todos juntos, não é assim? A irmã vem aqui, canta uma música, fala uma palavra, eu aprendo. Um irmão vem aqui, dá um testemunho, Deus fala comigo. É assim, por isso nós temos que estar juntos, unidos, adorando a Deus no culto. Portanto, eu quero lhe convidar a aceitar a Cristo e quero pedir para a pastora Ruth fazer essa oração. Nós já vamos orar por os que estão nos acompanhando, pastora Ruth, e também os irmãos que estão aqui, aqueles que não puderam vir, vamos apresentá-los nas mãos do Senhor também, para que possam receber sempre graça, saúde e paz na sua vida, receber esse Jesus Cristo, maravilhoso. Como diz a irmã Francisca, muitas pessoas estavam agoniadas, vai acabar tudo agora, irmã Francisca? Por causa da pandemia, não se falava outra coisa. Nós não. A gente sempre dizia o seguinte,
que a nossa vida está nas mãos de Deus. E a gente só vai a hora que Deus determinar, não é assim? Com corona ou sem corona. Então nós só vamos a hora que Deus determinar. Agora é importante que a gente se cuide, né? Que a gente ajude a cuidar das pessoas também. Mas a nossa vida está guardada em Deus. E nós, né, pastora Ruth, nunca trabalhamos tanto como nós trabalhamos nessa pandemia, não é verdade? Teve dia de nós fazermos 4 cultos, né? E tudo assim, desse jeito, né? Cantando, pregando, junto com os irmãos. Então nós trabalhamos, nós não paramos. Às vezes, né, infelizmente, muitas pessoas, como disse um pastor amigo nosso aqui, da cidade, né, falou: olha, eu nunca trabalhei tanto como eu estou trabalhando nessa pandemia. Meu Deus do céu, né, redobrou, a gente tem que abrir as igrejas, senão eu não vou aguentar. E muitas das vezes a gente trabalhando, a gente vê, né, o esforço da liderança, dos pastores das igrejas para atender os irmãos, e muitas das vezes sempre tem aquela ovelha, aquele irmão que não valoriza isso. Não é verdade? Não valoriza. A gente via, por exemplo, da pastora Ruth, né, todo mundo em casa, em pandemia, e aí a gente vê aquele crente que se interessa, que está ali, quer ouvir as coisas, né, tem sede da palavra de Deus, mas tem aquele que não está nem aí, e não é nem aí para a igreja, nem aí para o pastor, é nem aí, que é pior, né, que se fosse para nós, mas é nem aí para as coisas de Deus. É como eu estava comentando agora com o pessoal da família, né? O que acontece, né? A pessoa toma a decisão dela contra a nossa orientação, não é assim? Que uma orientação que não é nossa, é uma orientação que é da palavra de Deus. E aí vai, né? Vai, não é assim? Vai, né? Esses dias eu fui lá na Gemma, eu estava olhando a vaca, né? Ela comendo ali, né? Mas sempre de olho no bezerrinho. Então a gente é assim também, os pais, o pastor, eles sempre estão olhando, né? A pessoa está indo, né? Está andando, a gente está olhando, orando, acompanhando, com os olhos da fé. Aí quando quebra a cara, dá tudo errado, irmão Francisco, o que acontece? Aí volta, tudo chorando. Você estava certo, mas então por que não houve antes? Né? A gente não quer o mal de ninguém. A gente, quando orienta, e Deus é assim também, Ele não quer o nosso mal, por isso que Ele orienta. Então é importante que a gente tenha essa ciência, a gente tenha esse entendimento, para que nós tenhamos uma semana rica, maravilhosa e abençoada. Você, pastora Ruth, já vai orar e já pode também aí terminar o culto, enfim, impetrar a bênção. Sim, vamos orar, né? Agradecer ao Senhor por esses momentos que passamos aqui reunidos na presença dEle. Senhor Jesus, nós somos gratos a Ti pela Tua palavra. Continua, Senhor, a cada dia falando com as nossas vidas, através da Tua palavra, porque nós precisamos da Tua palavra, Senhor, cada dia em nossas vidas, Pai. Abençoa, Senhor, aqueles que têm nos ouvido, nos acompanhado, Pai. Que a Tua palavra também possa penetrar em seus corações, amado Deus, e possa transformar, Senhor. Ó Deus, abençoe cada um que necessita de Ti, que tem pedido uma bênção especial, Senhor. Aleluia. Somente Tu és capaz de abençoar. Ó Deus de poder. Jesus querido, abençoa também aqueles que não puderam estar aqui conosco, Pai. Tu és aquele que sabe de todas as coisas, Senhor. E nós os colocamos em Tuas mãos, para que Tu venhas abençoar grandemente, Pai. Graças Te damos, amado Deus. Os irmãos ergam as mãos. O amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Amém. Glória a Deus. Sua morte ali na cruz, carregando a minha dor, você se expôs por mim. Se entregou em meu lugar e me deu uma nova chance. Eu vou recomeçar.
Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você, corro pra você, o seu amor me chama. Deus abençoe grandemente a sua vida e até o próximo culto online, se Deus quiser.